É difícil pensar em um setor que não tenha sido afetado pela pandemia de coronavírus. Para muitas famílias, a área da educação foi um termômetro da realidade que estávamos vivendo a cada mês. Escolas fechadas, aulas à distância, retomada gradual. Cada dificuldade foi superada com muito trabalho dos profissionais da educação, que também contaram com a ajuda dos pais para que as crianças passassem por esse período sem grandes perdas de aprendizagem ou emocionais. As escolas tiveram que se adaptar muito rápido a essa nova realidade. Como foi para vocês? Olha, lembro que era próximo do 2020, próximo do feriado municipal de São José, né? Que veio a ordem de não mais frequentar as escolas presencialmente. Nós já tínhamos uma caminhada aqui, né? de digitalização, de migração para o ambiente digital, então não foi tão penoso, né? Os alunos já tinham um certo contato e tal, né? Mas isso mais com os alunos a partir de quarto ano, diríamos alunos de 8 anos de idade, né? Agora, os alunos menores, mais novos, foi difícil realmente. Por quê? Porque eles precisavam da ajuda dos pais, né? Não adianta que você tenha o contato com eles via internet, né? Mas precisa de um adulto junto para fazer essa mediação. O adulto também tinha que trabalhar, ou mesmo ele fazendo trabalho doméstico, na residência dele, ele precisava cuidar da vida profissional dele. Então, contamos muito com a ajuda dos pais, né? Mas foi difícil, porque a aprendizagem que ficou mais comprometida foi a dos alunos do infantil. Nós temos alunos de 3 anos em diante, até mais ou menos o terceiro ano do fundamental, os 7, 8 anos, que é toda essa fase de alfabetização que senta as bases do futuro, né? Então, aí foi difícil, graças a Deus contamos com a compreensão e a colaboração da imensa maioria dos pais e contribuiu a aliviar um pouco, mas é muito difícil, né? Os aspectos, né, dos protocolos sanitários, eles foram inseridos aos poucos, né? Nós fizemos treinamento com os funcionários por diversos dias, nós seguimos os documentos orientadores que vieram da Secretaria de Educação, pois existiu a comissão de volta às aulas, então a Secretaria da Saúde, junto com a Educação, elaborou esse documento e a partir dele a gente passou para os funcionários terceirizados, depois para os professores, para transmitir segurança. Nós fizemos aqui, é interessante falar, nós fizemos até simulação de como que seria um retorno. Então, pensar devidamente nos detalhes, né, das crianças, como seria a questão do distanciamento social, a questão da sala de aula, o uso do álcool em gel, a questão da limpeza também. É o que mais assim, a gente teve como prioridade aqui na escola. Então, o treinamento com as meninas da limpeza, explicar assim, devidamente, né, cada item, cada detalhe, que esse documento que norteou o nosso trabalho foi o essencial aqui. E também trabalhar assim, com a questão de passar segurança, que tudo ia ficar bem, e de fato aconteceu, né? Tudo acabou caminhando de forma correta, né, para que as crianças e as famílias, principalmente, se sentissem seguras. Porque eu sempre expliquei para os funcionários e professores, a gente tem que estar seguro para transmitir essa segurança para as famílias e a gente vai fazer tudo corretamente, né? Então, de acordo com o que era previsto, tudo correu bem. A maior dificuldade, Mariana, foi realmente no ensino remoto. Nós vemos assim, uma melhoria muito grande a partir da data do ensino presencial, da retomada do ensino presencial, mas o ensino remoto teve as dificuldades em relação às questões aqui da nossa comunidade, que são as questões de vulnerabilidade social, a falta muitas vezes do acesso à internet, e a gente priorizou aqui, né, optou a priorização do material impresso, que era o que não tirava o direito da criança ao estudo. Mas houve essa dificuldade, né, das famílias, até porque, por essas questões sociais. Muitas famílias aqui, os pais não são alfabetizados, né, tem essa questão da alfabetização, o analfabetismo funcional, muitas vezes não conseguem, não tiveram estudo para ajudar o filho. Então,
Eu vejo que a retomada do ensino presencial, que aconteceu a partir de agosto, né, numa retomada gradual, de acordo com a Secretaria da Educação, nas orientações que nós seguimos, foi o essencial para que as crianças não tivessem uma defasagem de aprendizagem tão grande. A interação com colegas e professores em uma fase tão importante no desenvolvimento dos cidadãos foi prejudicada pelo distanciamento social. O apoio da família também foi essencial nesse momento. Eu acredito que afetou as crianças no sentido da interação social. Elas foram tiradas do convívio, né, aqui escolar, que, como você disse, é uma fase de desenvolvimento integral, né, da criança em todos os aspectos, e isso foi tirado. Então nós vemos hoje, assim, até nas aulas de educação física, que muitas crianças estão com dificuldade até na movimentação, nessas questões motoras. Os professores notam que as crianças que vieram, Mariana, por exemplo, do infantil, elas vieram praticamente direto para o fundamental, elas não tiveram a oportunidade do brincar na educação infantil, as vivências que muitas crianças tiveram antes da pandemia. Então a gente priorizou também esse aspecto aqui, as atividades ao ar livre, as brincadeiras individuais, é claro, de acordo com os protocolos, mas priorizar esses momentos também do brincar, né, juntamente com os outros aspectos do desenvolvimento da criança, e priorizar a questão da interação com o distanciamento. Foi muito difícil, assim, para as crianças a questão de não tocar, né? Essa questão também fica muito complicado para as crianças, mas eles entenderam, porque o importante era realmente eles estarem aqui. Surgiram novas demandas dessas famílias para vocês aqui na escola? Vocês tiveram que fazer algum trabalho em conjunto aí com assistência social? Como que foi? As famílias tiveram um acolhimento nesse retorno. Nós fizemos reunião, mesmo que foi online, né? A gente teve assim uma preocupação de acolher essas famílias para o retorno, como eu disse, da segurança em relação a esse retorno. Durante toda a pandemia, a gente fez atendimento com várias famílias em relação às questões de falta de devolutiva e ouvia, também tinha essa escuta com as famílias, porque eram situações que as famílias estavam passando que não demandavam só a escola. Então, em conjunto com a assistência social, a gente faz um trabalho intersetorial aqui à escola, então a gente trabalha junto com a equipe da assistência social, da saúde. Então, os encaminhamentos que nos cabiam a ser feitos, a gente ajudava dessa forma, mas muitas vezes não cabe só a escola, então a gente fazia esses encaminhamentos por conta das situações de vulnerabilidade que as famílias passam. E mais, muitas famílias perderam seus entes, né? Muitas crianças perderam pai, perderam mãe, perderam quem era o esteio da família ali, né, do sustento. Então a gente teve esse cuidado de acolher, de escutar e de encaminhar. O que aumentou na demanda realmente foram essas questões de vulnerabilidade e também as questões socioemocionais. Então a Secretaria da Educação também disponibilizou um serviço de atendimento psicológico. Então foi ofertado e as famílias puderam dar o nome para estar sendo encaminhadas, porque a gente percebeu que realmente na pandemia isso teve um agravante, né? A questão socioemocional, as questões psicológicas, de saúde mental também foram prejudicadas. Então a gente fez, né? A gente está até trabalhando com a avaliação do plano escolar e é isso um aspecto muito importante que eu vejo. A equipe se uniu para o bem da comunidade. Então, ouvindo, acolhendo, tentando entender o lado das famílias, muitas vezes que, né, numa falta de devolutiva, a gente tem que ouvir o porquê, não é só simplesmente, muitas vezes, fazer um encaminhamento. É realmente ver o que a escola, até onde a escola pode ir. E o que precisava ser feito, eu acredito que a gente conseguiu realizar nesse ano. E passada essa primeira fase, né, depois veio a retomada das aulas presenciais. Como foi para vocês receber de volta esses alunos? Como eles reagiram a essas novas regras? Então, a grande maioria deles, diríamos que obedeceram os protocolos, né? Alguns adolescentes tiveram uma certa dificuldade com máscara, com distanciamento. Bom, os pequenos, eles vêm, eles querem abraçar a professora, se abraçar entre eles, né? Aluno de 3, 4 anos, é impossível você impedir que ele não manifeste o afeto, né? Até fica complicado. Mas a gente sabia também, já tinha um certo conhecimento da pandemia, sabia que eles não eram, esses alunos mais novos, não eram
tão vítimas do vírus e também não eram tão transmissores do vírus. Então, acho que até os professores ficaram tranquilos, né? Os professores estavam todos vacinados na volta dos alunos, então os professores também estavam mais tranquilos, né? Mas os adolescentes, o que a gente sentiu um pouco uma dificuldade foi com a questão da etiqueta, né? Com a questão da convivência. Eu acho que depois de tantos meses em casa ficando à vontade, a escola entrando na tua casa, aí na volta parece que a escola virou minha casa, ao contrário, né? Então, se eu ficava em casa deitado na cama, com a câmera fechada, de pijama, desligava, ia no banheiro, ia na cozinha pegar um suco, o que for. Então, na volta para a escola, essa etiqueta, diríamos, né, de comportamento social, né, ela fica um pouco comprometida, né? Deu um pouco de trabalho, insistência de o tempo inteiro lembrar das normas de convivência, né, de como se comportar em sociedade, como se comportar numa escola, né, como se comportar no coletivo. Isso deu e está dando um pouco de trabalho ainda. Confiamos em que em 2022, né, já às vezes com uma mentalidade diferente, né, já os alunos eles interiorizam melhor que a escola é uma escola, né, e a casa da gente é a casa da gente. Eu acho que até nós, né, adultos, tivemos que nos readaptar aí nessa convivência, né, em sociedade. E o senhor acredita que isso vai ter um reflexo aí para o próximo ano ou para os próximos anos? Olha, eu acredito que sim, né? Você vê, o fato, por exemplo, dos adolescentes não abrirem as câmeras no remoto, né? Você vê que teve todo um movimento, né, de valorização dessa privacidade, né, desse íntimo, né? E por isso que eu falo, uma certa dificuldade de me expor, de conviver com os outros, né? Também um certo exagero de me relacionar com os outros, não presencialmente, e sim via aplicativos, via internet, né? Positivo ou negativamente, né? Mas assim, um exagero de não haver relações de olho no olho, né? E sim via internet, via aplicativos, né? Então acho que isso nós vamos ter que recuperar, né? Porque tem certas coisas que você não pode falar para o outro, você tem que falar para ele na presença dele, você tem que ouvir a reação dele, né? Por exemplo, imagina os professores dando aula com todas as câmeras fechadas. É fundamental para um professor ele sentir o feedback do aluno, se o aluno está entendendo, se não está entendendo. E nós fazemos muito isso com nossa fisionomia, né? O ser humano, né? Eu acho que, na verdade, o período de pandemia foi um período de readaptação para todo mundo teve que começar a se encaixar no novo. Então, a gente, inclusive, trabalhou muito essa questão nas aulas de DHS que a gente tem aqui no colégio. Então, ensinaram como a gente poderia continuar com o ritmo de estudo mesmo em casa. Eu tenho uma grande dificuldade de prestar atenção quando estava nas aulas online, então ainda quando liberaram vir para aula presencial era a minha preferência, mas ainda assim eu acho que foi importante a gente tentar manter o ritmo, apesar de que foi muito complicado, não só para mim, mas para as pessoas que eu conheço. Ainda assim, foi um período complicado, mas eu acho que a gente conseguiu na medida do possível. Qual era a sua principal dificuldade? Era focar nas aulas? Sim, com muita distração em casa, eu já tenho dificuldade em prestar atenção nas aulas, mesmo presenciais, mas em casa, com distração, podendo sair a hora toda, era mais flexível, de certa forma ajudava, mas ainda assim era complicada a parte de focar na aula. Do que você sentiu mais falta? O contato com a turma, porque as aulas continuavam normais, mas ainda assim retirou a parte do contato social. Então, para minha sala, a gente estava no nono, então teria viagem. Retirar todo esse contato social bruscamente, eu acho que foi difícil para todos nós. Bom, a sua geração já tem facilidade, né, com as ferramentas tecnológicas. Mesmo assim, teve alunos que tiveram dificuldades nessa adaptação? Eu acredito que em relação à parte tecnológica, não. Pelo menos para o sistema privado, não acho que tenha tido uma grande dificuldade. Mas
a facilidade em mexer com tecnologia da minha geração, eu acho que acabou facilitando pelo menos essa parte do processo. Sua família contribuiu de alguma forma? Sim, eles sempre me apoiaram muito em relação ao ensino online, sempre me incentivaram muito a continuar seguindo o ritmo, que eu acho que era a parte mais difícil. E nessa retomada das aulas presenciais, como é que foi a adaptação, principalmente no convívio aí com os colegas? Eu acho que no começo foi um pouco estranho para todo mundo. Eu lembro ainda dos professores entrando na sala e estranhando a quantidade de gente que tinha. Mas eu acho que aos poucos a gente voltou a se acostumar e foi bom para todo mundo. Você valoriza mais o trabalho dos professores e de todos os profissionais da educação depois dessa experiência? Sim, eu acho que foi não só difícil para os alunos se adaptar a tudo isso, mas para os professores também, que tiveram que dar aula em casa, depois voltar a dar aula na escola. E mexer com tecnologia nem sempre para todos é algo fácil, mas os meus professores, eu acho que, no geral, conseguiram lidar bem com isso. É importante também que a família esteja atenta, né, a cada aluno, assim como os profissionais da educação estão atentos a cada indivíduo aqui na escola, as necessidades dele, né? É importante que a família acompanhe esse processo daqui para frente também. Sim. A imensa maioria das famílias, a gente tem que fazer uma homenagem para elas, né? Por acompanhar e também, sinceramente, nas escolas particulares, né? O fato de, com todas as dificuldades de renda, de emprego, né, de incertezas também, de terem mantido a sua contribuição mensal para que todos os professores funcionários pudessem também terem sua remuneração sem dispensar ninguém. Então, acho que isso aí, esses dois aspectos são de um louvor imenso. A questão de acompanhar com todas essas dificuldades que eu falei antes dos pequenos, né, de você ter que ligar o computador, estar lá junto, ajudar a fazer as atividades, né, e a colaboração, a contribuição financeira durante todos os meses de pandemia, mesmo com as dificuldades das famílias, assim, são duas coisas impressionantes, né, de homenagear todas as famílias, né? As adequações a gente vai, por enquanto, né, de acordo com as orientações até da vigilância epidemiológica e da Secretaria de Educação, vão ser mantidas, né? O uso da máscara, o distanciamento, a gente sabe que agora o distanciamento é realmente de 1 metro. A gente vai manter essas adequações para o próximo ano, até que venham outras orientações do Plano de São Paulo, né, de acordo com o Estado, de acordo com a situação pandêmica, porque a gente ainda está dentro dela, né, está inserido. Então, as adequações vão continuar nas salas de aula, a questão do distanciamento. Vamos, por enquanto, até o momento, manter a questão da entrada e saída, que também foram feitas adequações. Então, nós tivemos adequações nos horários de entrada e saída da escola, nos intervalos. Nós espaçamos os intervalos para que as higienizadoras pudessem cuidar desse ambiente e também das salas de aula que precisam ser cuidadas, né? Então, existem vários protocolos dentro da escola que precisam ser seguidos e, no momento, eles vão continuar. E, assim, funcionou, a escola conseguiu estar dentro desses parâmetros, né, para estar tendo um ambiente seguro para as crianças e para as famílias. E a gente vai manter isso no nosso plano escolar e continuar aí com todas as questões pedagógicas, né, de desenvolvimento dos aspectos do conhecimento e desenvolvimento integral da criança, porque a gente tem que pensar num todo. A escola não cuida só do educar, né? Assim, a gente tem que trabalhar todos os aspectos, né, de desenvolvimento da criança, porque, e eu falo mais ainda, que eu acho mais importante, a escola é lugar de proteção da criança. Então, ela estando aqui, a gente se sente seguro. No período pandêmico do ensino remoto, foi muito complicado a gente saber de fato como essa criança estava. Realmente, ter esse olhar foi fundamental. Então, eles estarem aqui é um lugar de proteção, é onde a gente consegue, de fato, exercer o nosso papel de cidadão, até enquanto funcionário público, né, perante o Estado, junto com as crianças aqui e com os professores, que também desempenham um papel fundamental, porque eu falo, sem os professores engajados, empenhados, em desenvolver um trabalho com excelência, a gente não consegue ter uma escola de qualidade. A pandemia, ela foi um grande desafio, acho que para todos os setores, né? É muito difícil a gente falar um que foi mais afetado ou menos afetado, porque isso depende muito do nosso envolvimento dentro daquele contexto.
Mas sem sombra de dúvidas, assim, a educação, ela passou por uma grande transformação, com toda certeza. Então, acho que a pandemia trouxe para a gente, acelerou alguns processos, eu acho que isso aconteceu, né? E nós teremos aí para os próximos anos muitos desafios, que é justamente recuperar o conteúdo pedagógico que foi perdido, recuperar a questão da interação da criança com a escola. Então, nesse sentido, eu acho que a educação ela vai ter um grande desafio para os próximos anos. Você considera que as principais dificuldades que a área da educação teve foi mesmo em relação a esse distanciamento dos alunos? Sem dúvida. A questão do conteúdo pedagógico, né, nós estamos finalizando agora os resultados da avaliação diagnóstica em rede, né, para poder traçar as estratégias de recuperação de conteúdo. Mas eu acho que esse distanciamento das crianças no momento onde você promover a interação social, ela é importante, né, de aprender a trabalhar em grupo, a questão da coletividade. Eu acho que foi um grande prejuízo para as crianças que nós vamos ter que trabalhar para a recuperação. Agora, é claro que a criança tem uma capacidade de adaptação muito rápida, né? Então, a gente tem feito hoje muitas ações para promover essa integração. Até porque uma das instruções é que a gente saia muito de sala de aula, que a gente use os espaços externos. E ao usar os espaços externos, você acaba contribuindo para isso. De que outras formas é possível resgatar tudo isso que foi perdido durante a pandemia? Bem, primeiro a gente vai ter uma estratégia de recuperação de conteúdo mesmo, né? Entender o tempo de cada criança, porque a criança é um indivíduo, né? Ela tem o seu próprio tempo, respeitar especialmente esse tempo de cada criança. Então, fazer as atividades hoje estratégicas, fora inclusive da sala de aula, para fazer esse aluno recuperar um conteúdo, às vezes é um de leitura, de escrita, às vezes é um conteúdo de matemática, são ações estratégicas pontuais. Além disso, nós vamos ter que, para os próximos anos, continuar investindo em tecnologia. A tecnologia, principalmente dentro da sala de aula, nós vamos ter que manter, eu acho que é um desafio, achar que a pandemia acabou, então a gente não vai mais ter esse uso da tecnologia, eu acho que isso não pode acontecer, então nós vamos investir cada vez mais em tecnologia. E além dos desafios aí pedagógicos, surgiram novas demandas das famílias também para as escolas? Eu acho que a pandemia, ela trouxe a família muito mais próxima para a escola. Eu acho que nunca a família interagiu tanto com a escola quanto no momento de pandemia. Porque os grupos de WhatsApp entre professores e pais não era uma realidade, né? E muitos professores, inclusive, tinham até receio de ter esses grupos, não informava celular, nada disso. Agora não, agora houve um momento onde foi se aprendendo a ter essa relação, né? Então, hoje se tem uma conexão muito maior com a família. Em relação às adequações que foram feitas na estrutura física de cada escola, o que deve ser mantido aí para os próximos meses? Eu acredito que essa prática do uso em álcool gel, né, nós instalamos display, a prática inclusive de entrada na escola, né, os protocolos de segurança sanitária, eu acho que é uma prática que vai acompanhar a nossa realidade, né, por muito tempo, eu acho que vai se tornar inclusive um hábito, né? Nós precisamos olhar hoje para a estrutura da escola, com toda certeza, arquitetonicamente falando, né, que é a valorização dos espaços externos. Então, nós estamos aí trocando os parquinhos, justamente para estimular que as crianças usem mais o espaço externo. Então, tudo isso está sendo olhado para a escola nesse sentido. Depois de todo esse período em que o setor da educação teve que se readequar, se reinventar muitas vezes, e os próprios profissionais encontrarem soluções para chegar até os alunos, quais são as suas perspectivas para os próximos meses, para os próximos anos? Dentro dos próximos anos, né, do próximo ano e os próximos anos, a nossa perspectiva é incentivar, principalmente, a relação entre os alunos, a inter-relação entre os alunos, continuar fomentando a participação da família no processo todo, junto com a escola. A família na escola é muito importante. E também focar na recuperação de conteúdo, mesmo com estratégias pedagógicas claras, a partir do indivíduo, né? O que aquele aluno precisa ser recuperado?
É a questão da leitura, é a questão da escrita, é a questão da matemática. Então, ter estratégias para cada realidade de cada aluno, pensando que o aluno é um indivíduo. O aluno, ele é o nosso futuro. Então, é muito importante que a gente entenda ele não como uma sala de aula, né, com um olhar de grupo, mas é um olhar como indivíduo mesmo, como uma pessoa que precisa de um olhar especial para que a gente possa superar tudo que teoricamente pode ter sido perdido. Quais são suas expectativas para o setor da educação em geral a partir de 2022? Eu vejo como um avanço, que nós avançamos muito, né, da retomada da aula presencial até o momento, e eu acredito que para 2022 isso seja mais positivo, que as famílias já vão estar adaptadas, porque a gente ainda vem agora apenas de alguns meses, né, de retorno, vão dar poucos meses de retorno, mas para 2022 a gente vai assim, estar de uma forma mais adaptada, mais coerente ali, a gente já vai estar mais familiarizado com as situações, inclusive de uso de máscara, as questões, então tudo passa a ser natural. Então eu acredito que vai ser mais fácil, mais prazeroso para todo mundo e que as crianças não vão estar tendo assim tanta dificuldade nesse retorno, porque elas já estão adaptadas. E eu quero reforçar assim como que é incrível a capacidade de adaptação das crianças a novas situações, porque eles nos surpreenderam em todos os aspectos. Então eu acredito que para o próximo ano, Mariana, seja ainda melhor, né? Que esse retorno seja assim que nos motive ainda mais, porque ter as crianças aqui para o ano que vem vai ser algo assim fantástico para nós, porque a escola precisa do aluno, né? Escola em movimento, escola com barulho de criança, como eu falei, o silêncio da escola no ensino remoto foi muito triste, então a gente fica feliz de estar com as crianças aqui, isso é o mais importante. Para 2022 eu tenho certeza que vai dar tudo certo.